A fama pode colocar um artista no ponto mais alto do mundo, mas também pode expor quedas difíceis de esconder. Muitos cantores que um dia lotaram shows, venderam milhões e dominaram as rádios, acabaram enfrentando vícios, prisões, perdas familiares e batalhas que mudaram completamente suas vidas. Alguns conseguiram se reconstruir, seguem trabalhando, mas senta aí que a gente vai conferir isso no vídeo de hoje. Bora lá, começando aqui. Miley Cyrus podia ter virado só mais uma estrela infantil engolida pela fama. Ela cresceu com o mundo inteiro olhando, tentou se livrar da imagem de Hannah Montana e passou por uma fase bem pesada. A própria Miley já falou sobre recaídas, sobre momentos dos quais se arrepende e hoje trata a sobriedade como uma prioridade real, não como uma frase bonita. Sim. A virada ficou ainda mais séria em 2019, quando ela descobriu um problema nas cordas vocais e precisou fazer uma cirurgia. Ali, Miley entendeu que álcool, entorpecentes e excesso estavam cobrando um preço alto demais, afinal, sua vida na época estava se resumindo aos vícios. De lá pra cá, ela passou a cuidar mais da voz, da cabeça e da rotina. Hoje diz que está sóbria, evita grandes turnês quando sente que isso pode ameaçar sua estabilidade e prefere perder dinheiro a voltar para um lugar que já fez mal. E o mais forte é que essa escolha não acabou com a carreira dela. Flowers virou um dos maiores sucessos da sua trajetória, consolidando uma das retomadas mais bem-sucedidas da música pop. Lançada em janeiro de 2023, a música de superação e amor próprio dominou as paradas globais e rendeu seus primeiros Grammys, marcando um grande recomeço. Aos 33 anos, Miley não aparece derrotada pela fama. Ela aparece como alguém que quase se perdeu, entendeu o custo disso e decidiu continuar de pé. Que bom, né, que ela deu a volta por cima. Belo nunca saiu de verdade dos holofotes, mas, junto com a fama, ele também carregou problemas que marcaram a carreira. Em 2004, ele foi condenado por ligação com o comércio ilegal de entorpecentes, porte ilegal de armas, além de ter tido o nome falado no Brasil inteiro por conta de ligações vazadas entre ele e um suposto traficante. Chegou a ser preso, viu a imagem virar assunto no país inteiro e passou anos tentando reconstruir o próprio nome. Hoje, a vida dele é bem diferente daquela fase, mas está longe de ser simples. Belo vive com a nova namorada, Rayane Figliuzzi, em um triplex de luxo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, avaliado em 10 milhões de reais. Só que o luxo não apagou as dívidas. Em abril de 2026, outro imóvel do cantor entrou na mira da justiça por débitos de IPTU que passam de 100 mil reais. No mesmo mês, a renda de 3 shows foi bloqueada para pagar uma dívida trabalhista de mais de 233 mil reais. E na carreira ele tenta abrir uma nova fase. Renovou com a Globo até 2030 e estreou como ator em novela. Belo não desapareceu, nem vive na miséria. Mas a vida dele hoje mostra um contraste forte. Palco, mansão e contrato grande de um lado. Do outro, contas antigas que ainda cobram caro. É isso, Belo. Não sabia desse babado do Belo, Demi Lovato cresceu diante do mundo, com imagem de estrela pop, shows enormes e tapete vermelho. Mas a parte bonita da fama escondia uma luta pesada, dependência química e problemas de saúde mental. Em 2018, isso chegou ao limite. Demi sofreu uma overdose grave e foi levada às pressas para o hospital. E não foi só um susto que ficou para trás. Ela contou que teve 3 derrames e um ataque cardíaco. Também ficou com sequelas, perda auditiva e pontos cegos na visão. Por causa disso, Demi não dirige mais. Hoje, ela fala em sobriedade absoluta. Pra ela, ficou claro que não existe meio termo seguro. Em maio de 2025, Demi se casou com o músico Jordan Lutz, o Jutis, e continua trabalhando com música. Mas agora a vida dela tem limite. Em 2026, Demi cancelou 5 shows pra cuidar do bem-estar físico e emocional. A história dela não é só sobre perder o controle, é sobre sobreviver ao pior dia, carregar as marcas que ficaram e ainda assim escolher continuar. E fica, as marcas ficam, mas a gente consegue superar. Eric Clapton não é o tipo de história que termina com queda e esquecimento. A vida de Clapton já teve capítulos bem sombrios. No passado, enfrentou uma dependência química severa que quase destruiu tudo. Superou. Depois veio uma dor de outro nível. A morte do filho Connor. Tragédia que aconteceu após a janela do apartamento em que morava estar sendo limpa, deixando-a sem proteção e mesmo com o aviso do zelador, a babá que o olhava não conseguiu impedir a queda do garoto do 53º andar. Sofrimento esse que ele transformou em Tears in
Heaven, uma das músicas mais dolorosas que alguém já escreveu. Mas, apesar de tudo, ainda se manteve no sucesso e hoje, aos 81 anos, ele ainda é uma lenda viva. O patrimônio estimado em 450 milhões de dólares diz muito sobre o que ele construiu, mas a tranquilidade que esse número sugere não é bem o que está acontecendo. O problema está justamente onde sempre esteve tudo pra ele, nas mãos, nos ouvidos, na capacidade de tocar. Clapton foi diagnosticado com neuropatia periférica, uma condição nos nervos que provoca dor intensa, dormência e perda de sensibilidade. Caraca. Ele mesmo descreveu a sensação como choques elétricos descendo pelas pernas. Já foi visto em cadeira de rodas em aeroportos. Está ficando progressivamente surdo e convive com um zumbido constante nos ouvidos que simplesmente não para. Pessoas próximas a ele temem que o uso de analgésicos para controlar essa dor abra uma porta que ele lutou muito para manter fechada. Mesmo assim, ele ainda tenta subir no palco. Recentemente, durante uma turnê europeia, ele encerrou um show mais cedo, depois de ser atingido por um objeto arremessado pela plateia. Esse é o retrato de onde ele está hoje. Um homem que insiste em se apresentar mesmo quando o próprio corpo e às vezes o próprio público trabalha contra ele. Então, apesar de todos os contratempos, não, ele não tá esquecido, não está na miséria, venceu vícios, sobreviveu a perdas que quebrariam qualquer um. Só que agora a batalha é diferente. É contra o próprio corpo, contra o tempo, cobrando uma conta que não tem como não pagar. Consequências. A maioria dessas doenças são mais vindo de emocional, Gretchen é uma cantora e personalidade brasileira muito conhecida e que tem uma história de vida bem chamativa por suas dificuldades iniciais e superações. Depois de virar fenômeno com Conga e passar décadas carregando o título de Rainha do Rebolado, ela chegou aos 66 anos ainda trabalhando, faz shows, publicidade na internet e transformou a própria imagem em negócio. Mas isso não quer dizer que a vida dela virou só luxo e aplauso. Gretchen já falou muitas vezes sobre brigas familiares, traumas, principalmente envolvendo seu pai, que tinha alcoolismo, relacionamentos difíceis e sobre ter trabalhado muito para não depender de ninguém, mesmo que no início enfrentasse muita importunação íntima. Mais recentemente, ela também enfrentou a alopecia androgenética, uma perda de cabelo. O problema piorou depois de questões de saúde e procedimentos químicos. Ela chegou a mostrar o couro cabeludo nas redes sociais e passou a usar uma prótese capilar especial para aliviar coceiras e desconfortos. Hoje, Gretchen vive uma fase estável ao lado do marido, Esdras de Souza. Depois de confusões com vizinhos em Belém, no Pará, colocou sua mansão à venda e se mudou oficialmente para Portugal, embora continue vindo ao Brasil para trabalhar. Então não, Gretchen não desapareceu, não quebrou e não ficou presa ao passado. Ela mudou de país, mudou de visual várias vezes, levou críticas por isso, mas continuou presente. No fim, fez da fama antiga uma forma de seguir em cena até hoje. Tá aí, firme e forte, viu? Vince Neil passou décadas sendo a voz do Mötley Crüe, uma banda cercada por shows enormes, fama, dinheiro e excessos. Só que nos últimos anos, o nome dele começou a aparecer por um motivo bem mais pesado. Na véspera de Natal de 2024, Vince sofreu um AVC, um derrame, e não foi leve, o lado esquerdo do corpo dele parou de funcionar. Gente. Depois, os exames mostraram que aquele já era o 4º AVC da vida dele. Os médicos chegaram a dizer que talvez ele nunca mais conseguisse subir num palco. Vince teve que reaprender a andar quase do zero. No começo, precisava de ajuda até pra ir ao banheiro. Depois vieram a cadeira de rodas, o andador, a bengala e meses de fisioterapia. A crise também mexeu com a carreira da banda. O Mötley Crüe precisou adiar compromissos milionários em Las Vegas, nos Estados Unidos, e ainda ficou fora de um show de despedida de Ozzy Osbourne. Além dos problemas atuais, Vince também precisou enfrentar algo tenebroso quando a filha de Vince Neil, Skylar, morreu de câncer após meses de sofrimento, aos 4 anos de idade, em agosto de 1995, quando ele mergulhou numa fase autodestrutiva pior do que qualquer coisa que já tivesse feito antes. Após seu problema de saúde recente, ele voltou aos palcos no fim de 2025 e diz ter recuperado cerca de 95% dos movimentos, mas a volta não apagou tudo. Hoje, Vince ainda recebe críticas duras na internet por esquecer letras, cantar sem fôlego e pela aparência. Ele continua milionário, só que a imagem agora é outra. Não é mais a de um astro intocável, e sim de alguém tentando se manter de pé depois de muitos problemas e de quase perder o próprio corpo. Então, gente, o homem teve AVC, o pessoal não tem coragem de reclamar. Herbert Viana não virou aquele artista que sumiu porque perdeu dinheiro, fama ou se destruiu na perdição. A história dele é outra. Ele continua sendo a voz e a guitarra dos Paralamas do Sucesso, mas, desde 2001, carrega uma marca que mudou tudo. Naquele ano, o ultraleve que Herbert pilotava caiu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A esposa dele, Lucy, morreu no acidente. Herbert passou mais de 40 dias em coma. Sobreviveu
sobreviveu, mas ficou paraplégico. Por isso Hoje, que aos ele 65 anos, ele ainda está na ativa com a banda, viajando pelo Brasil e fazendo shows. Só que a vida fora do palco exige cuidado todos os dias. Em casa, no Rio de Janeiro, Herbert tem acompanhamento constante de enfermeiros e usa medicamentos. Ele também convive com falhas de memória de curto prazo, uma sequela do acidente. Mas tem algo que o acidente não conseguiu apagar: a música. Letras, acordes e arranjos continuam vindo com uma precisão E o mais importante é que ele voltou pra música, né? A vida dele mudou para sempre, mas a música continua perto dos filhos, perto dele, mantendo tudo de pé. É isso. Bruce Dickinson chegou aos 67 anos bem distante daquela imagem de artista que perdeu tudo e ficou preso ao passado. O vocalista do Iron Maiden enfrentou um câncer na língua em 2015, passou por um tratamento pesado e ficou curado. E ele também não finge que o corpo não cobra a conta. Já contou que tem próteses de metal nos 2 quadris e que rompeu o tendão de Aquiles, que precisou ser costurado. Só que, no caso dele, envelhecer não virou despedida. Hoje, Bruce continua rodando o mundo com o Iron Maiden na turnê de 50 anos da banda. Fora isso, segue com um projeto solo, escreve quadrinhos, prepara músicas novas e ainda pilota o avião da própria banda. Na parte financeira, ele também não parece estar em crise. Bruce é apontado como o integrante mais rico do Iron Maiden, com patrimônio estimado em mais de 130 milhões de dólares. Na vida pessoal também teve recomeço. Depois do divórcio e da morte acidental da ex-esposa Paddy Baldwin em 2020, ele se casou no fim de 2023 em Paris, na França, com Leana Douchy. Bruce Dickinson passou por doença, dor física e perdas pessoais, mas hoje segue ativo, rico, casado e no palco, não vivendo da lenda, e sim mantendo-a de pé. Isso não fez com que ele baixasse a cabeça, né? Netinho já foi um dos grandes nomes do axé, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000. Mas o que o tirou dos holofotes não foi falta de sucesso, foi uma virada pesada na saúde. Em 2013, depois de complicações ligadas ao uso de hormônios para fins estéticos, ele teve uma hemorragia no fígado, sofreu 3 AVCs, ficou em coma, perdeu a memória por um tempo e precisou colocar uma válvula definitiva no cérebro. A parte que muita gente não viu foi a recuperação por dentro. Netinho enfrentou uma depressão profunda e já contou que chegou a pensar em fazer coisas ruins consigo mesmo. Depressão, muitos anos, muita gente associou a queda dele a vício, mas ele fez questão de dizer publicamente que nunca usou bebida nem substâncias ilícitas para subir no palco, fazer trio elétrico ou gravar programas. Hoje, aos 59 anos, Netinho vive outro momento delicado. Depois de anunciar que estava livre de um linfoma em 2025, ele descobriu que o câncer voltou, passou por exames e biópsias no Hospital Aliança Star, em Salvador, e agora está em casa, em repouso, esperando a definição do novo tratamento. Mesmo assim, ele segue falando com esperança e ainda diz que quer voltar aos palcos com um novo show. Depois de tudo que enfrentou, só essa vontade de continuar já diz muito sobre ele. Só não pode deixar de ter esperança. Hollywood é um daqueles artistas que hoje fazem a gente pensar como é que esse cara saiu vivo de tudo isso. O guitarrista dos Rolling Stones passou décadas afundado em álcool e outras substâncias. Ele tentou a reabilitação 8 vezes, até conseguir ficar sóbrio de vez em 2010. E o estrago não ficou só na memória. O septo do nariz ficou tão comprometido que precisou ser removido e substituído por uma prótese. Só que a conta ainda não tinha terminado. Em 2017, Ronnie descobriu um câncer de pulmão, depois de fumar de 25 a 30 cigarros por dia por mais de 50 anos. E durante o isolamento da pandemia, enfrentou em segredo outro câncer ainda mais agressivo. Hoje, aos 78 anos, ele está curado dos 2, segue sóbrio e costuma brincar que seu único excesso agora é o café. A vida dele mudou de vez. Ronnie continua ativo na música, com turnê solo na Europa, ao lado de Melda May, e um novo álbum dos Rolling Stones previsto para 2026. Fora dos palcos, ele pinta cada vez mais e vive a criação das filhas gêmeas Alice e Gracie. Depois de tanta coisa, Ronnie Wood não virou só uma lenda do rock. Virou também alguém que conseguiu chegar do outro lado. Grande história de superação. Então é isso, pessoas. Ficamos com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa muito like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fui te esperar aqui amanhã. Tchau, obrigado. Beijo.